E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão do Enem de 2022 que fala o seguinte. A fim de classificar as melhores rotas em um aplicativo de trânsito, o pesquisador propõe um modelo com base em circuitos elétricos. Nesse modelo, a corrente representa o número de carros que passa por um ponto da pista no intervalo de 1 segundo. A diferença de potencial, DDP, corresponde à quantidade de energia por carro necessária para o deslocamento de 1 metro. De forma análoga à lei de Ohm, cada via é classificada por sua resistência, sendo a de maior resistência a mais congestionada. O aplicativo mostra as rotas em ordem crescente, ou seja, da rota de menor para a de maior resistência. Como teste para o sistema, são utilizados 3 possíveis vias para uma viagem de A até B, com os valores de DDP e corrente conforme a tabela. Então a gente tem ali os valores, as rotas e a pergunta é, neste teste, a ordenação das rotas indicadas pelo aplicativo será, e a gente tem que saber a ordem. É uma questão que tu começa lendo achando que é uma questão de cinemática e aí no final tu percebe que é uma questão de leis de Ohm. Como assim, senhor? A gente quer descobrir qual é a ordem dos percursos, né, da dificuldade dos percursos. E a questão diz que essa dificuldade está associada à resistência, como se isso fosse um circuito. E como é que eu calculo resistência elétrica? Vamos lembrar que resistência elétrica é calculado com a divisão da tensão elétrica, da DDP, pela corrente elétrica que a gente tem no circuito. E justamente a questão me dá uma tabela que envolve DDP e corrente. E a questão ela faz toda uma explicação do que é a DDP, né, nesse aplicativo, o que seria a corrente em relação a esse aplicativo, mas tu não precisa pensar muito nisso se tu sabe ali a questão das fórmulas, é uma aplicação de fórmulas. Como assim? Eu vou pegar essa relação da eletrodinâmica entre resistência, tensão e corrente e vou simplesmente aplicar nas 3 rotas, né? Pego ali os dados da rota número 1 e como é que vai ficar, né? A rota número 1, ela tem uma resistência equivalente à tensão dela, que é 510, dividido pela corrente dela, que é 4. Aí eu divido isso aí. Essa divisão aí tem que dar 127,5, seria a resistência dessa rota. Já a segunda rota, a rota número 2, ela vai ter uma resistência equivalente ao que? A tensão dela, que é 608, dividido pela corrente dela, que também é 4. Fazendo essa divisão, a gente tem que achar ali o valor de 152. Essa seria a resistência dessa rota. E para a rota 3 a gente faz então a mesma coisa. Pega o valor da tensão, 575, e divide pela corrente dela, que é 3. Fazendo essa divisão, tu vai ter que achar 191,66. Dá uma dízima aí, mas pode pegar só os valores antes da vírgula, que ainda assim dá pra gente comparar. Então, qual é a ordem de dificuldade, né? O mais difícil é o número 3, que tem uma resistência de 191. Depois o caminho de menor resistência é o 2 e por último, o de menor resistência de todos é o 1. E aí nós temos a ordem então que o aplicativo apresentaria, né? A ordem crescente vai do mais fácil, ou seja, de menor resistência, depois o que vem com maior resistência e por último o maior de todos. 1, 2, 3, essa é a ordem apresentada então pelo aplicativo e isso nos leva à resposta da alternativa A, que seria a resposta dessa questão. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado por assistirem até aqui, fiquem ligados aí nas próximas resoluções, era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau!